Oi pessoal, meu nome é Amanda Pichontekoski, aqui do canal Orientação do Alto, onde eu passo majoritariamente informações sobre astrologia, tá? Mas como muitos aqui já sabem também, eu sou cartomante, né? E a cartomancia, ela entrou na minha vida por meio da minha avó, que era cartomante por causa da mãe dela, da avó dela, da bisavó dela, né? E assim sucessivamente. É uma herança familiar onde não há exatamente uma um ensino assim formal, tradicional, né, da cartomancia, mas a gente algumas netas assim aleatoriamente são escolhidas, né? Algumas pessoas têm esse dom. Eu tenho um tio, primo, né, uma prima também que tenha uma sensibilidade muito grande de ver as coisas, né? E o nosso estilo de ver as coisas, ele não necessariamente precisa das cartas. É só parar, se concentrar um pouquinho e dá pra ver, né? E o meu objetivo hoje é esclarecer algumas dúvidas a respeito disso, principalmente para os católicos, né? Que tem muita dúvida a respeito de ser pecado, não ser pecado, se é pecado, por que eu vejo, se não é pecado, como é que funciona, o que é considerado pecado, né? E assim, quase todos os padres que vocês forem se aconselhar vão recomendar fortemente dizendo que é pecado, tá? E eu não acho que eles estejam errados, porque de fato é uma coisa bem delicada, bem complicada, porque a maior parte das cartomantes elas vão cair no concílio onde fala parte sobre adivinhação e sobre necromancia, tá? Então, no Concílio do Vaticano, acho que não lembro qual, mas tem uma parte que fala sobre essas condenações, né? Colocando elas como pecado. Porque boa parte se utiliza de entidades que revelam o significado, ok? Então, realmente é perigoso. Você não pode conjurar nenhum tipo de entidade, força sobrenatural, que para conseguir ver as informações, né? Mas eu, durante muito tempo, fico oscilando entre ver e não ver as cartas, né? Porque, na verdade, eu não preciso necessariamente do recurso das cartas, né? Tô até com o meu baralho aqui. Familiarmente, a gente utiliza o baralho espanhol, né? Mas eu gosto do cigano porque meu objetivo, ele não é uma muleta para que eu consiga ver, tá? É para eu conseguir didaticamente explicar o que eu vejo, tá? Tanto que quem acompanha minhas lives já tem um tempo, tem alguns momentos em que eu falo, olha, o que eu estou sentindo, o que eu vejo é isso, 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 mas aqui nas cartas tem mostrado tal coisa. Aí eu vou lá, faço uma limpeza no meu baralho para ele voltar a ficar de acordo com o que eu estou vendo. Eu procuro sempre manter as orações em dia, principalmente em relação a isso. Acho que se não for para eu ver, que eu não veja e tá tudo bem, né? Porque eu não quero, né, perder o meu livre-arbítrio para nenhum tipo de força, né? Não, né? Nenhum tipo de entidade ali. E de fato é muito perigoso, até o fato de se consultar com alguém que utilize alguma entidade, tá? Porque aí você tá fazendo um contato e a gente não dialoga com o inimigo, né? Simples assim. Não tem diálogo com o inimigo, né? Tentação. Não tem como negociar com o rei da mentira, né? Então, as cartas, o que me faz voltar a utilizá-las, sempre que eu resolvo parar, é a possibilidade de ajudar as pessoas, porque muitas elas precisam desse recurso, né? Porque o ideal, gente, é você realmente ter um contato de oração, os sacramentos em dia, rezar muito pro seu anjo da guarda, pedir inspiração para tomada de decisão, para ter esse encaminhamento, né? Mas muitas pessoas não têm, muitas pessoas não conseguem, muitas pessoas, né, têm dificuldade com esse tipo de recurso.
E muitas pessoas também não acreditam quando eu falo que eu vejo, né? Mas acreditam nas cartas. Então eu as utilizo, né? Por conta dessa forma. Tem algum, perguntam direto, tem algum santo que já usou as cartas? Não, porque não precisa, gente, não precisa, né? Quem tá santificado, não que eu esteja, não estou santificado, mas quem tá santificado vai conseguir ter uma percepção da realidade muito diferente. E é um dom que algumas outras pessoas que não são santas também têm, em proporções diferentes, né? Eu não consigo ver tudo que nenhum dos santos conseguiam ver, com toda certeza. Mas é uma forma que, por exemplo, algumas pessoas que começam a trabalhar com constelação, a silenciar a mente, se manter mais no presente, elas conseguem ter esse tipo de percepção, né? Então é algo que pode ser desenvolvido. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos. Algumas vêm nato e muito amplo, né, familiarmente, como eu falei no meu exemplo. E algumas coisas são mais fáceis de ver do que outras também tem isso, né? Então, assim, então nenhum santo utilizava porque não tinha essa necessidade, tá? É outra didática para fazer a pessoa se converter, para fazer a pessoa perceber a realidade, né? É outra coisa. E teve um papa, né, o João Paulo II, que tem uma foto dele com um livro das Meditações dos 22 Arcanos do Tarô, onde ele estava estudando. Não que tenha relatos comprovados que ele via, mas que estudava, né? O tarô é uma coisa bem à parte, tá? Aí eu já recomendo muita cautela, muita atenção, porque a gente vai trabalhar com um ensinamento, né? Um fundamento muito mais universal. E aí a gente vai ter linhas, né? Porque o tarô ele foi usado e estudado por muitas sociedades ocultas, por muitos ocultistas, né? Então tem até alguns tarôs que foram fabricados, foram desenhados por ocultistas. Então ele vai ter uma marca ali, uma energia ali diferente, tá? Esse baralho que eu utilizo, ele é bem contemporâneo, se a gente for levar em consideração, né? É bem contemporâneo. Ele é posterior a Madame Lenormand, que foi uma clarividente que viveu na França, no século XIX, se eu não me engano. E esse baralho ele foi feito com o nome dela, mas cigano, Lenormand, ou Petit Lenormand, mas ele não foi de autoria dela, acho que foi uma aluna dela, alguma coisa assim. E por mais que tenha muita gente que não é legal que utilize ele, então tem uma egrégora, então tem que realmente tomar muito cuidado. E tem algumas outras ressalvas, né, que também está sujeito a cair na classificação do pecado, que seria a questão achar que você não tem livre-arbítrio, que o que a carta está falando realmente de fato vai acontecer. Então não, tá? Aqui a gente está vendo uma possibilidade de acordo com o que você está fazendo, tá? Não é uma condenação. Pelo contrário, é uma forma de alerta para que você possa, ou de fato, ficar tranquilo ou, né, melhorar. Então a gente tem que sempre ter atenção no que a gente está plantando. É uma forma de alertar, de perceber a realidade, ok? E não tem nada assim de destino, tá? Destino a gente vai levar em consideração que a gente não tem livre-arbítrio. E a gente tem livre-arbítrio sim, ok? Mesma coisa com astrologia, né? A astrologia ela consegue prever o futuro, mas nada impede que a gente aja de uma forma diferente. A previsão do tempo também consegue prever o futuro, mas nada impede que a gente use um guarda-chuva, leve um casaco, se prepare, né, para o calor, para o frio, o que for que seja, né? Então tem que tomar sempre esse cuidado, tem que ter essa atenção. Outra questão, além dessa questão do destino, do livre-arbítrio, seria a divinação, no sentido assim de idolatria, né? Então seria a idolatria da carta da entidade, né, se a pessoa utilizar, ou das respostas. No caso da astrologia, a idolatria dos astros, né? Então, você achar que eles são deuses, achar que eles têm um poder maior do que eles realmente têm, ok? Então, as cartas, elas são uma ferramenta, elas não são a resposta, não são elas que estão exatamente dando
A resposta é simplesmente um movimento de ordenamento da natureza e a gente coloca elas na intenção daquela resposta. Assim como as pessoas num campo familiar, né, na constelação, se colocam no lugar de quem elas estão ali representando e o campo se organiza, tá? Então, essa organização do campo, a gente tem as organizações dos objetos, a manifestação desses objetos. Tem gente que faz constelação com rolhas em bacias d'água, constelação com cavalos, com qualquer tipo de objeto. Então, vai ter uma organização por meio da intenção daquele sistema. É muito, muito simples. Não tem palavra mágica, não tem conjuração, não tem selo, não tem nada. É simplesmente o poder que nós, seres humanos, temos e é um poder muito forte, assustador até. Então, a questão das cartas, eu particularmente acredito dentro desse princípio. É claro que está sujeito a ter alguma interferência de alguma coisa externa, né? Mas eu tô sempre em oração, né? Sempre pedindo proteção, então eu mantenho essa ordem mais fechada, mais protegida, né? Então, cuidado muito com idolatria, né? Achar, nossa, o que as cartas me aconselham? O que as cartas falam pra mim? O que as cartas me dizem? Não são as cartas que estão dizendo. Embora eu não vá ficar corrigindo isso o tempo todo, mas a gente tem que saber que não são as cartas que estão respondendo alguma coisa. Então, tendo esse cuidado da idolatria, nem do fatalismo, né? Dessa questão do interrompimento do livre-arbítrio, é mais tranquilo. E também o terceiro ponto, que na verdade eu falei primeiro, né? Mas eu não citei, é a questão do uso de entidades, né? Que aí cai na necromancia, que é o contato ou leitura com os mortos, né? Então, isso também tem que ter bastante cautela. E dá pra ver claramente quando a pessoa é ela mesma ou quando ela está incorporando alguma entidade, né? Dá pra ver. Vocês podem, inclusive, não recomendo muito, mas para quem tem mais curiosidade, né? Pode procurar aí. Tem muitas lives de cartomancia. A maioria, gente, incorpora, tá? A maioria incorpora. São pouquíssimas que não incorporam. O jeito muda, né? A forma de falar muda, né? Tem uma coisa diferente ali, né? Então, são esses os 3 principais pontos que aí quando há algum deles é pecado, tá? E quando não tem, é um recurso. Lembrando que eu não sou nenhuma autoridade religiosa, né? Eu sou católica, eu sou teóloga, mas não sou nenhuma autoridade dentro da igreja para poder falar se é pecado ou não. A maioria dos padres diz que é pecado. Eu faço essa ressalva falando sobre esses pontos que eu acho importante. Não fico recomendando para qualquer um aprender, porque também tem a relação, que é o 4º ponto, do vício, né? O baralho, ele tem uma energia de vício. Quem começa a estudar normalmente vai querer ficar tirando toda hora ou mexendo no baralho toda hora. Ele também cai no vício a respeito dos jogos, né? Tem muito jogo com baralho, jogo de aposta, jogo de carta. Então, tudo aquilo que você não consegue se controlar para fazer, você precisa fazer irremediavelmente, ele é um vício, ele é uma coisa ruim. Então, se eu posso escolher ver ou não ver, não tem problema. Eu já superei isso há muito tempo, eu acho que eu quase nunca tive. Talvez se eu tive foi por pouquíssimos momentos, assim. Porque eu acho que eu ainda sou muito desconfiada, sabe? Sempre fica assim, será? Não sei, não tenho certeza, né? Então eu prefiro contar com a minha intuição do que ficar olhando nas cartas, né? Então, o único vício que eu desenvolvi um pouco foi o de ficar embaralhando, sabe? Ficar embaralhando, né? Um pouquinho, esse eu tive, assim. Mas não chegou a ficar nada descontrolado, mas ele tem uma energia, assim, que puxa. Então eu tenho que, né, ter esse cuidado também para não desenvolver nenhum tipo de vício. Tem algumas clientes que eu até já cortei, que queriam ver o tempo todo a mesma coisa, sabe? Então também já dei umas cortadas, assim, quando vem sempre com o mesmo problema. Eu dou um chacoalhão, assim, elas ficam um tempo, assim, sem vir, ficam bravas comigo e depois voltam, sempre. Então, são esses 4 cuidados principais, né? Eu ia falar 3, acabei falando 4.
Se tiverem mais perguntas, podem perguntar. Eu já falei sobre isso aqui no canal antes, coloquei alguns pontos, né? Expliquei um pouquinho da minha história. Eu não acreditava em cartas quando minha avó via. Eu acreditava muito na minha avó, mas eu falava, será que isso só acontece por causa do poder da palavra dela? Ou será que alguém tá contando alguma coisa pra ela, né? E eu morava em cidade diferente, minha avó nem sabia o que eu tava aprontando, né? Não tinha nem como saber o que eu tava aprontando, mas sabia. Era bem impressionante e até mesmo antes dela falecer, ela fez algumas previsões que se concretizaram depois, né? É bem forte, bem interessante. E aquilo, a gente tem livre-arbítrio sim, mas algumas coisas a gente tem muita dificuldade em mudar mesmo vendo. É bem forte isso, né? Mas é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem ficar à vontade. Na minha consulta, quem quer ver carta, vê. Quem não quer ver, não tem problema nenhum. Nunca forcei ninguém a ver carta, nem nada, ou querer ver carta. Eu realmente, particularmente, acho que só em alguns casos mesmo são necessários, mas eu acho muito importante. Muita gente, inclusive, da época que eu parei, me escreveu, falou assim, Amanda, você me ajudou tanto nisso. Espero que você consiga ajudar outras pessoas também. Então, ou quando eu voltei, muita gente ficou feliz porque me passou relatos, assim. Fiquem à vontade também, todas as segundas-feiras, 20h30, tem live. Eu tô querendo fazer aqui no YouTube, mas por enquanto eu tenho mais alcance de live na outra plataforma vizinha. Mas minha intenção é migrar pra cá, né? Vocês vão ver, tem muita gente dando feedback sempre, muita gente agradecendo, e eu acho isso muito importante, né? Ajudar as pessoas, dar uma orientada, e as cartas eu vejo esse recurso. Sempre tenham muito cuidado com quem vocês veem em carta, tenham muita atenção, se for estudar, for querer ver cartas, se aventurar nesse mundo, tenham sempre muito cuidado, mantenham os sacramentos em dia, as orações em dia, tá? E sempre autorização, né? Deus que eu veja. E se não, tirar, né, essa vontade de mim, né, para eu conseguir manter um caminho espiritual mais equilibrado. Enfim, pessoal, fiquem com Deus. Qualquer coisa, entre em contato comigo para tirar dúvidas. E é isso. Até a próxima.